Luiz também está participando, é dirigente sindical da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Então, o Raia, o Mário, nós estávamos aqui explicando que hoje o professor Rodrigo, então, vai fazer, aqui já combinamos, tá certo, o Rodrigo, você vai fazer uma apresentação mais rápida, e eu sugeri a ele aqui, não sei se vai atrapalhar muito a vida dele, como ele trabalha ele com certeza tem muitos dados estatísticos, vai poder avaliar algumas coisas e mostrar, eventualmente, algum dado para fundamentar essa discussão. O professor Rodrigo é técnico do IPE, tem vários artigos. Nós, no convite e no material que o escritório disponibilizou, nós mandamos, inclusive, artigos que o professor Rodrigo disponibilizou para... Ele não disponibilizou, ele apontou, né, entre a obra, digamos assim, entre o trabalho científico dele, ele apontou 2 artigos, né? Ele tem uma produção muito maior que isso, mas ele produziu 2 artigos que são muito pertinentes com as discussões que nós estamos fazendo, tá bom? Então, eu acho que nós vamos começar, então. Eu agradeço aí a participação das pessoas todas. Deixa eu ver aqui, a Ana Paula mandou um recado para mim. Vamos ver aqui se tem alguns recados aqui. Bom, então é isso. Bem-vindos e bem-vindas a todos que estão aqui. Nós já estamos conversando um pouco com vocês já há uns 10 minutos. O Rodrigo Otávio Orair, que é o seu nome completo, ele é economista, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, ele é mestre em teoria econômica pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, é pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPE, que ainda é vinculado ao Ministério do Planejamento, o professor Rodrigo. Agora a economia, né? Fundiu tudo, o Ministério do Planejamento, Fazenda, também juntou desapareceu tudo. Também desapareceu. Então, agora, o Ministério da Economia é um órgão, eu estava aqui até comentando que é um órgão criado durante o regime militar, que é um órgão que eu falei que isso é uma celebração à ciência que os militares fizeram, né? Porque criaram um órgão para reflexão econômica, reflexão social, para ciência, economia aplicada, né? Certo? Até a própria razão do título. Sei que tem inspiração muito grande de Delfim Neto nisso, parece também, né? Ele é pesquisador associado internacional do Policy Center for Inclusive Growth, que é crescimento inclusivo, com a sigla IPC-IG. Eu não conhecia, mas é uma boa dica para nós conhecermos. É uma instituição fiscal independente do Senado Federal, é isso, né, Rodrigo? Ele pertence, é da carreira do Senado, a equipe desse instituto, né? Mas tem autonomia, tem alçada independente para produzir reflexões. Vocês vejam também, é uma fonte de dados de pesquisa que nós podemos utilizar. Bom, ele é especialista em macroeconomia, política fiscal, tendo publicado inúmeros estudos e tópicos relacionados às finanças públicas no nível central e subnacional, assim como sobre as relações entre finanças públicas, distribuição de renda e desenvolvimento. Foi agraciado em inúmeros prêmios acadêmicos, o primeiro lugar 4 vezes no prêmio do Tesouro Nacional, primeiro lugar de 2 vezes no o prêmio SOF de monografia. Esse aqui eu não conheço, Rodrigo. Qual que é esse SOF? Você podia explicar? Da antiga Secretaria do Orçamento Federal do Ministério do Planejamento. Também está lá, também está no Ministério da Economia. Hoje sim. Era o Mansueto, que era o secretário dessa área, o último, o penúltimo, né? O Mansueto era o secretário do Tesouro, né? Tesouro Nacional. Tesouro. Tá bom. Da SOF é o George. É um cara da carreira. Tá vendo? Boa. Nada como ter alguém que entende profundamente. Bom, e seja bem-vindo, Rodrigo. Eu agradeço imensamente, antes de você começar, você ter aceito participar. Eu sei que a agenda das pessoas que trabalham no IPE é muito disputada. Eu fiz contato com o Rodrigo e com várias outras pessoas simultaneamente. Nós tivemos que encontrar uma data que fosse mais adequada, porque o Rodrigo é muito disputado, muito celebrado, convidado para vários debates e palestras. Então, sorte que é um privilégio nosso tê-lo aqui e você disponibilizar esse horário seu aí de trabalho científico para compartilhar os conhecimentos conosco. Muito obrigado, seja bem-vindo. A palavra é sua, Rodrigo. Depois nós abrimos para as perguntas e espero que os participantes possam escrever, aqueles que quiserem fazer verbalmente, é só
escrever no chat, que a equipe me avisa, nós abrimos a palavra para fazer. Quem quiser fazer por escrito, pode mandar a pergunta por escrito. E ficando claro o seguinte, que nós teremos mais tempos hoje para respostas, porque o professor vai fazer uma apresentação mais curta, exatamente para aqueles que assistiram um ou dois dos anteriores possam tirar algumas dúvidas também, ou questionamentos sobre as próprias propostas que ouviram aqui nos últimos 2 dias. Então, por favor, agora finalmente me garanto que a palavra é sua, Rodrigo. Muito obrigado, viu, doutor Érico? É um prazer falar com vocês. Saudações a todos aí que estão nos escutando, assistindo. Eu sou pesquisador do IPEA desde o último concurso do IPEA de 2008, né? Ingressei na carreira em 2009 e depois passei um tempo no Senado Federal, na Instituição Fiscal Independente, exerci o cargo de diretor, agora retornei para o IPEA. No tema tributário, eu tenho trabalhado sempre trabalhei com temas fiscais, né, de finanças públicas, e em particular de 2015 para cá, eu tenho basicamente me dedicado à questão tributária. Eu enviei 2 textos, né? Um é um texto que eu fiz, na época teve uma grande repercussão sobre tributação e desigualdade, com foco no imposto de renda, e mais recentemente um texto analisando as propostas de reforma tributária que estão no Congresso. Eu combinei aqui um bate-bola rapidinho de tentar só passar geral sobre, né, essas reflexões e a gente ter mais tempo de debate, né? O que é a ideia básica, né, desses textos recentes sobre imposto de renda e concentração de renda no topo? Acho que todo mundo deve estar acompanhando essas discussões do Thomas Piketty, do Atkinson, uma série de economistas internacionais que observaram já desde o final do século passado, né, nos países desenvolvidos, mas também em vários países emergentes, uma tendência à concentração de renda no topo. E isso despertou uma série de reflexões sobre a ideia de que isso pode ser indesejável, né? Até os anos 90, o mantra que se ouvia entre os economistas é que a tributação ela tem que se abster de objetivos distributivos, ela tem que ser o mais neutra possível e eficiente. Distribuição de renda eu faço com gasto focalizado com o programa Bolsa Família. Esse paradigma mudou principalmente de 2008 para cá, em particular por essas tendências de concentração, mas também a ideia de que vários dos benefícios dados a alguns rendimentos no topo da distribuição são fontes de distorções. A gente muito premido por essa literatura, mais ou menos em 2015, a Receita Federal começou a voltar a divulgar dados, e aí surgiram vários estudos, né, com hipóteses, com visões mais realistas sobre distribuição de renda e tributação no Brasil. Por que mais realista? Porque até então os estudos eles usavam as chamadas pesquisas domiciliares do IBGE, em que lá não aparece a renda dos ricos. E lá também as rendas tendem a ser subestimadas. Esses novos dados mostraram algumas coisas interessantes, por exemplo, de que a desigualdade não cai no Brasil no topo da distribuição de renda desde 2005, diferentemente do que apontam as pesquisas domiciliares, né, uma tendência de queda. Então, mesmo no governo Lula, não houve queda na concentração no topo. E ela reflete também um grau de isenções, deduções e alíquotas especiais que beneficiam os mais ricos do Brasil enorme, uma coisa espantosa. Se quiser, depois eu mostro um pouco desses dados. Isso levou a gente um pouco a mudar o diagnóstico que se tinha sobre o imposto de renda no Brasil, ou pelo menos melhorar o diagnóstico. Quando a gente pensa, por exemplo, em imposto de renda, o que vem logo na cabeça? Alíquotas marginais, né? A mais alta no Brasil é 27,5%. Se aplica num limiar relativamente baixo, então pega cidadão de classe média alta até os muito ricos, com alíquotas a mesma, né, de 27,5%. Ou então se fala muito nas deduções de saúde e educação. O que é a grande questão? Isso só incide sobre os chamados rendimentos tributáveis, que é basicamente o salário, aluguel na pessoa física, parte das aposentadorias, né, tem um conjunto de isenções. E aí, quando você normalmente discute aumentar a progressividade do imposto de renda de pessoa física no Brasil, as pessoas logo vêm na cabeça, vamos criar uma nova faixa, 35, 40, vamos dar um teto para as deduções de saúde e educação. E quando a gente olha para os dados do imposto de renda, o que se vê é que, por exemplo, no 1 milésimo mais rico do Brasil,
2/3 da renda é isenta de imposto de renda de pessoa física. É isento. Uma outra grande parcela, ela é tributada na fonte por alíquotas lineares, principalmente aplicações financeiras. Se você, no Brasil, aumenta a alíquota da tabela progressiva ou revê deduções, você vai afetar principalmente os salários e não o verdadeiro rendimento daqueles que são muito ricos. Tem uma série de isenções aí, os lucros e dividendos é uma isenção importante, mas é uma série de... fazem com que a agenda convencional de progressividade no Brasil tenha que ser repensada. Outra questão é o fenômeno da pejotização. O primeiro que eu disse é um fenômeno de equidade vertical, né? As alíquotas do imposto de renda no Brasil, quando eu olho sobre toda a fonte de renda das pessoas, elas tombam no topo. O imposto de renda no Brasil é basicamente sobre os 10% mais ricos, começa perto de 0, vai aumentando, chega a uma média próxima de 13, em média, obviamente tem gente pagando perto de 27, tem gente pagando menos. Quando chega no 0,5% mais rico do Brasil, essa alíquota tomba. E tomba pelo fato de que a renda de quem é muito rico no Brasil ou é isenta ou tributada na fonte com alíquotas especiais. Uma outra questão é a questão de equidade horizontal. É o fato que, dependendo da maneira como você arranja o contrato laboral, você consegue elidir do pagamento de imposto, que é o fenômeno da pejotização. Então, o que acontece? Se eu hoje, um trabalhador, um seletista, se você for colocar a contribuição previdenciária do patrão, mais a previdenciária do empregado, mais o FGTS, mais Sistema S, mais tudo isso, mais o imposto de renda de pessoa física, chega a dar uma carga de tributos sobre o custo da folha de 45% de imposto, entre contribuições previdenciárias e imposto de renda. Se eu me organizo como um prestador de serviços dentro do Simples ou do lucro presumido, eu consigo reduzir isso para 14, para 17, para 22, dependendo do segmento, dependendo do setor. Então, você tem um problema de má calibração. Se eu hoje no Brasil simplesmente colocar alíquotas mais altas ainda do imposto de renda de pessoa física, incentivo mais e mais esse fenômeno da pejotização. O que eu estou querendo chamar a atenção? Discutir imposto de renda no Brasil é importantíssimo. A desigualdade de nossos estudos vem mostrando que não tem paralelos quase nenhum no mundo, né? Depois que nós do IPEA nós fizemos esse estudo, depois os colegas Pedro Herculano, Marcelo Medeiros, vários, um orientando do Tomás Piketty na França fez também, fazendo comparações internacionais. E nós somos considerados, nas comparações internacionais, o país de desigualdade extrema, que tem paralelos com poucos países, 1 ou 2 africanos, do Oriente Médio, poucos. Nós estamos ali no top 5 de concentração de renda no topo. Por outro lado, então, o que passa? Discutir imposto de renda de pessoa física no Brasil passa por um modelo mais amplo, que tenha que trazer para a tabela progressiva, ou então, pelo menos, trazer para a tributação coisas que hoje são isentas ou que são hoje desfrutam de alíquotas diferenciadas. Então, o problema ele é um pouco complexo. Depois eu posso explicar as várias maneiras de fazer isso. Isso trouxe aí a agenda da tributação de lucros e dividendos, O grande problema aqui é que a gente tem que ter um cuidado quando fala em tributação de lucros e dividendos para não se desalinhar em relação aos padrões internacionais. Nos países da OCDE, por exemplo, em média, a tributação global de lucros e dividendos chega a 42%. Mais ou menos metade na empresa, a título de imposto de renda de pessoa jurídica, e mais ou menos metade na pessoa física, normalmente com progressividade, totalizando algo próximo de 40%. Como que é no Brasil? No Brasil, nós fizemos um modelo muito idiosincrático de concentrar tudo na empresa, com alíquotas nominais altíssimas. Tá? Hoje, a alíquota nominal do IRPJ e da CSLL no Brasil é 34%. Nenhum país da OCDE tem 34%. França, Portugal tributam aí em 32%, 31%. Mas quando traz para a pessoa física, eles também tributam. Então, o que a gente tem que fazer um desenho? Um desenho também que faça uma tributação mais ampla de imposto de renda, que seja mais ou menos integrado aos padrões internacionais. Não dá para achar que a gente vai chegar a 80%, 90%, como algumas propostas de reforma tributária que tem por aí, que consiga lidar com os regimes especiais e com uma série de questões. Então, só para chamar a atenção do debate, depois, se vocês quiserem retomar o tema do imposto de renda, é que, trocando em miúdo, nós temos um modelo horrível,
cheio de brechas para a elisão tributária, que favorece os muito ricos, que incentiva cada vez mais a pejotização, as pessoas deixarem de ser seletistas para se transformarem em prestadores de serviço. Ele concentra e tributa muito na empresa, isso tende a ser anti-investimento e anti-crescimento, e ele está na contramão do mundo. Como eu disse, desde 2008 se reviram os paradigmas e hoje é um processo de resgate da progressividade da tributação, que tem a ver com uma série de fatores que eu posso depois explicar. Como que essa agenda, e essa para mim é a agenda mais importante de desigualdade de tributação, sem dúvida nenhuma, como que ela entra hoje no debate de reforma tributária? A verdade é que não entra. Pelo menos o debate, as principais propostas que estão, né? O que está hoje é uma comissão mista no Congresso. A Câmara protocolou a PEC 45, a proposta que veio do CECIF, que vocês discutiram. O Senado havia protocolado no ano passado a PEC 110, que foi elaborada anteriormente pelo deputado Raul. Entraram num acordo, instituíram uma comissão mista para tentar convergir os dois textos para uma única proposta. Nesse inteirinho, o governo federal colocou mais uma proposta só para os tributos federais. E, no final das contas, embora a proposta do deputado Raul, a PEC 110, tangencie alguns temas de tributação de renda e patrimônio, é um pouco para inglês ver, só para dizer que está lá. O foco de todas elas é a instituição de um imposto sobre valor adicionado moderno no Brasil. Diferença básica é que as propostas da Câmara e do Senado são amplas, elas querem mudar não só a parcela federal, mas estados e municípios, ao passo que o governo federal entregou a antiga proposta da Receita Federal de só fazer a reforma, completar a reforma do PIS/COFINS na nova CBS. Podemos discutir. Qual que é o argumento? Por que imposto de renda não entra lá? Quando você pergunta tanto para o Bernardo Api quanto para o deputado Raul, eles dizem: eu não preciso de mudar a Constituição para fazer reforma de imposto de renda. Então, uma coisa não precisa da outra. É verdade, mas eu não preciso perder também essa oportunidade, dado que há um grande consenso. Pensando no IVA, um pouco para falar do IVA, há muita desinformação no debate brasileiro. Eu tenho estudado muitas experiências internacionais. Quase todos os países do mundo modernos, a tributação de bens e serviços é baseado na combinação de IVA com imposto seletivo. Tem gente que fala que o IVA é coisa do século passado, isso não é verdade. O que mais se avançou em termos de tributação da economia digital é justamente o IVA, porque o imposto sobre valor adicionado ele tem uma base universal e ele é no destino. Universal, eu posso adaptar a legislação para tributar serviços tangíveis ou intangíveis, ou seja, a economia digital. Não é tão complexo, é isso que a Austrália está fazendo, Nova Zelândia, África do Sul, quase todos os países estão fazendo. E a outra coisa é que ele é no destino. Há uma grande dificuldade de tributar a economia digital, por exemplo, na origem, porque são deslocalizados, não tem estabelecimento permanente, intensivos e intangíveis. Agora, no destino é onde está o consumidor. Por mais que eu esteja fazendo uso de um serviço de streaming, escutando música, vendo filme ou pegando Uber, eu estou fazendo isso aqui na minha casa para ir no meu trabalho. Então, o que mais tem se avançado continua sendo um tributo moderno e que mudou de figura. Antigamente era um IVA de papel, um IVA ultrapassado, hoje é um IVA não declaratório, todo automatizado, é o que mais tem avançado. E é uma reforma importante, eu não relevo essa reforma. Eu só acho que ela poderia pesar um pouco mais na questão distributiva. Do ponto de vista distributivo, o que o IVA faz? Obviamente, eu quero substituir o sistema hoje de alíquotas diferenciadas por uma alíquota uniforme sobre todos os bens e serviços. Quando eu faço isso, eu vou ter 3 impactos distributivos. O primeiro é setorial, o segundo é social e o terceiro é federativo. Setorial, de maneira muito simples, hoje a indústria paga muito, serviço paga pouco. Então, eu oneraria os serviços, e isso é uma das grandes resistências, e eu desoneraria a indústria, tendo, em geral, os setores tradables. Então, essa que seria a grande vantagem, e não por acaso o setor de serviço é a grande resistência à reforma. Um segundo impacto é do ponto de vista social. E aí, o IVA, ele não faz muito, embora não piore. Quando a gente faz as simulações com os dados da pesquisa de orçamento familiares,
Hoje o sistema de alíquota diferenciada no Brasil não funciona, né? As alíquotas, você até tem desonerações de cesta básica, em compensação, telecomunicações, as alíquotas são altíssimas e os principais produtos, serviços não tributados estão concentrados no topo da distribuição de renda. Então, hoje no Brasil, substituir as alíquotas diferenciadas, essa bagunça que é IPI, PIS/COFINS, ICMS e ISS, por algo uniforme, reduziria um pouquinho a incidência tributária na base da distribuição de renda, mais precisamente. Hoje, cerca de 27% da renda dos mais pobres é alocada nesses 5 tributos que seriam substituídos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Com o IBS de base ampla e a alíquota padrão, cairia para algo em torno de 24%, 25%, ou seja, quase nada. Nos 10% dos mais ricos, aconteceria o contrário. Hoje, eles pagam mais ou menos, eu estou entre eles, pagamos cerca de 10%, aumentaria para 11%. Então, o IVA ele não mitiga, mas também não piora a situação da regressividade, até melhora um pouquinho. Há uma discussão de instituir um mecanismo de devolução de imposto de renda para os mais pobres que melhoraria um pouquinho a situação da base da distribuição de renda. Se vocês quiserem, a gente discute em cima disso. Mas o fato é que ele não mitiga esse problema da desigualdade. O que sim o IVA faz de importante é uma redistribuição federativa. Hoje nós temos um modelo, né, que é um misto, no caso dos tributos subnacionais, o ICMS e o ISS, seja na arrecadação, seja na partilha, ele é um misto de origem e destino que privilegia excessivamente a origem. Se quiserem, depois eu também entro nesse debate. Isso tende a fazer com que se concentre recurso nas localidades onde estão os empreendimentos econômicos e não onde está a população. Uma reforma para o IVA moderno no destino, incluindo, né, o critério de partilha atual do ICMS, que passaria a continuar existindo como a partilha para os municípios do IBS, isso tende a trazer os recursos para as localidades onde estão os consumidores. Tá? É um efeito distributivo importante. Praticamente todos os estados das regiões Norte e Nordeste ganham. Os perdedores estão concentrados no Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Dentro dos estados, esses municípios dormitórios, né, perto das grandes cidades, que têm contingentes enormes de população, demandas enormes de saúde, demandas enormes de educação, ganham. E aqueles pequenos municípios, sedes de refinarias e tal, perdem. Né? Então, esse é um efeito redistributivo importante que vale ser digno de nota. Do ponto de vista social, o IVA não faz tanto. E aí, é por isso que eu acho que justificaria, né, tentar introduzir na atual reforma uma emenda para lidar com a questão da distribuição de renda. De que maneira? Uma outra limitação do IVA no Brasil é que o Brasil é um dos países que mais tributa bens e serviços no mundo. O nosso cálculo é que se fosse para um IVA amplo moderno, a alíquota padrão desse IVA no Brasil seria de 27%. Entre os países da OCDE, o nosso cálculo é 26,9%, arredondando 27%, que está nesse texto que eu passei aí de referência. A alíquota mais alta entre os países da OCDE é 27% na Hungria. Na Noruega é 25%, na Suécia é 25%. Uma reforma do IVA neutra do ponto de vista arrecadatório, que é o que se propõe hoje, eu não quero mexer na carga, ela geraria uma alíquota altíssima de 27%. E o IVA ele tem uma virtude que é a sua transparência, né? Porque o preço que vem na nota do consumidor é de fato o preço que você está pagando. O cidadão vai no supermercado, compra o desodorante a R$10, vai vir destacar R$2,70 de imposto, ele vai pagar R$12,70 e vai ver. Então, ele traz embutido uma grande insatisfação popular e várias reformas de IVA mostraram isso, né? Que mesmo você fazendo neutro do ponto de vista arrecadatório, você gera um tributo muito visível, muito pernicioso. O que você poderia fazer? Basicamente, uma emenda na PEC, que está sendo discutida hoje. A PEC basicamente muda as competências constitucionais, institui esse novo IBS, seria um imposto nacional, falando da PEC 45, né, que está sendo o carro-chefe. E ela diz, olha, o novo imposto, após o período de transição, ele vai ser calibrado para apenas repor a arrecadação com os 5 que eu eliminei. O que você pode dizer é o seguinte, o novo imposto vai repor a arrecadação com os 5 que eu eliminei, menos eventuais ganhos que eu venha a ter com a tributação de renda e patrimônio.
E aí eu remeto a uma lei complementar que não só vai regulamentar esse IDS, como também pode avançar em medidas de arrecadação de renda e de patrimônio que seriam utilizadas para fins de calibração. Desse jeito eu consigo um pouco matar dois coelhos com uma cajadada só. Em que sentido? Eu consigo, de um lado, prevenir que a alíquota do meu IVA seja 27%, seja uma das mais altas do mundo, quem sabe eu deixar ele em 25%, 24%, 23%, e, de outro lado, dar diretrizes para ampliar a tributação progressiva da renda e da propriedade, compensando uma com a outra. Né? Então, acho que é uma saída de compromisso que eu tenho trabalhado. Doutor Erickson, eu concluo aqui, e bem aqui assim, só para dar esse panorama mais longo, e aí, se vocês quiserem, à medida que a gente for fazendo as perguntas mais específicas, eu vou mostrando os dados, vou mostrando as informações, carga tributária, alíquota efetiva depois de renda de pessoa física, como é que seria a distribuição. Aí eu vou sentindo o que vocês estão mais interessados em discutir e vou modulando aqui de acordo com o debate. Pode ser assim? E eu não estou te ouvindo, não. Acho que está sem o microfone. Desculpa, desculpa, Rodrigo. Eu acho sim. Eu acho que, inclusive, algumas pessoas manifestaram aqui no sentido de fazer um período maior de perguntas. Agora, vamos ver se já chegou aqui perguntas. Ana Paula, nós temos, o Simone, nós temos perguntas escritas aí? Não, porque eu não estou vendo aqui. Eu tenho uma dúvida, Rodrigo, acho que enquanto as pessoas vão pensando aí, a renda, tá certo? Quer dizer, o que é funcional eu aumentar a tributação da renda? Até onde dá para aumentar? Quer dizer, salariado, eu acho que já tem, claro que não dá para mexer muito, está mais ou menos claro, mas nós temos um sistema, esse sistema da tributação financeira, que eu acho que é uma coisa muito sensível do ponto de vista político, porque você pega a elite econômica do país. Como é que a gente pode aumentar a cunha fiscal ali para tornar o sistema mais progressivo, né? Você deixar o assalariado de baixa renda isento, diminuir, portanto, aquilo que ele paga de imposto de consumo fica um pouco diluído, né? Aí como que eu consigo fazer? Porque assim, também é um emaranhado, né? O sistema de tributação financeiro é uma coisa maluca. Tem aplicações que diminuem com o tempo a cunha fiscal, vai diminuindo, outro é fixo. Enfim, é um sistema muito complexo. Quer dizer, o que é funcional do ponto de vista de vocês que estudam a matéria? Porque, claro, no anseio de fazer justiça social, que é o que, vamos dizer, é o pano de fundo das nossas discussões aqui, que é como é que eu melhoro a distribuição de renda no país, né? Claro, o sistema tributário não é mágico, ele não vai resolver o problema sozinho de distribuição de renda. Acho que isso todos que vêm aqui têm enfatizado. É um mecanismo dos diversos que existem para compensação de renda, e vocês sempre vão, todos, inclusive você também, passam, bem ou mal, passam por essa questão, né? Agora, até onde dá para mexer nos rentistas, no topo aí dos que mais rendem, e também simplificar, né? Porque não adianta a gente querer inventar mais alguma coisa para... Porque assim, existem vários mecanismos hoje de não, eu não posso falar evasão fiscal, que não é a palavra correta, para diminuição da carga tributária, né? Transferir patrimônio para PJ, essas coisas todas que têm legalidade, não são mecanismos ilegais, né? São mecanismos legais que se faz, ou seja, porque a elite econômica tem muito mecanismo para fazer isso. Como é que nós podemos fazer simplificar no topo isso, facilitar e também deixar mais transparente, né? Saber o quanto que paga quem trabalha, quem vive de renda financeira no país, quem vive, quanto é que paga isso, qual é a conta final disso, porque hoje eu não sei, né? Quem está no topo da renda, que tem muito dinheiro no banco, tem imóvel, tem não sei o quê, tem uma cesta de mecanismos novos fora, vai dar uma cunha fiscal muito pequena do ponto de vista comparado com quem está na base do sistema, tá certo, de renda menor. E aí, vamos ver se enquanto isso,
se você avançar um pouco nessas questões aí para deixar mais claro que eu acho que é um anseio que as pessoas olham e ver como é que faz para pegar essas pessoas que vivem, que são rentistas, que vivem com alta renda no sistema financeiro. Não, Por sem dúvida gentileza. nenhuma. Isso aí é a grande agenda de pesquisa que tenho tocado. O que aconteceu é que a gente foi dando, né, alíquotas especiais, regimes especiais, isenções de uma maneira desconexa. E você foi criando uma série de brechas, né? Você tem um balde cheio de buraco. E o mundo inteiro tem reconhecido, né, que isso gerou. Então, como que eu volto agora para um modelo mais consistente? Só para dar um exemplo que dá para ter nas declarações de imposto de renda de pessoa física, o brasileiro mais rico da declaração de imposto de renda de pessoa física, ele recebe 1,2 bilhão. Ele não é milionário, ele é bilionário. Ele recebe 1,2 bilhão por ano. Menos de 200 milhões da renda dele é tributável. Cerca de 1 bilhão é de dividendo isento. Ou seja, só esse cidadão, a alíquota efetiva dele é de menos de 2% da renda dele. Não tem condição uma coisa dessa. Você pode dizer, bom, mas ele recolheu muito tributo na pessoa jurídica. Isso não é verdade, não necessariamente é verdade. Também na pessoa jurídica a gente tem uma série de brechas para você conseguir elidir do imposto. E aí o que o senhor disse é muito importante. Não é evadir, não é cometer nenhum crime. Todas essas coisas são brechas da legislação. O que é a grande questão? É como que a gente volta. E o passo maior para a gente conseguir falar hoje em progressividade é voltar para modelos mais amplos, que dê tratamentos mais coerentes entre as fontes de renda. Hoje muito se fala em tributar dividendos. Ora, se eu só tributo dividendos, você continua tendo alternativas via ganho de capital, de recompra de ações e continuar pagando menos imposto. Eu tenho outras alternativas de fazer distribuição disfarçada de lucros. Eu tenho alternativas de passar por uma holding patrimonial que é tributada só quando for realizado o caixa e continuar não pagando. Então, a grande questão é como que você cerca essas coisas todas. E é uma grande dificuldade do mundo inteiro. Todo mundo tem voltado para isso. Eu tenho estudado duas alternativas. Uma delas é o resgate do modelo amplo de imposto de renda. O que é esse modelo amplo? Eu vou colocar tudo na tabela progressiva, mas com alguns cuidados. Primeiro cuidado. No caso dos dividendos, eu tenho que trazer um crédito do imposto pago na pessoa jurídica. Tá? Então, suponha que a minha tabela progressiva vá até 35%. Se o cidadão recolheu 20, 23 na pessoa jurídica, ele vai só recolher o adicional na pessoa física. Por que isso é importante? Porque aí a tributação dos salários, até 35%, vai ficar alinhada com a tributação do dividendo, até 35%. E aí eu elimino o incentivo de uma renda de se transformar na outra. Sempre que eu tributo as coisas de maneira separada, diferenciada, eu deixo uma brecha para o sistema e aí eu faço esses fenômenos de elisão tributária que na prática é você transformar a sua renda numa fonte de renda que paga menos imposto. A mesma coisa com as tributações de aplicações financeiras. O ideal seria dar uma atualização monetária e tributar o retorno real na tabela progressiva. Entre outros, assim, o ponto que eu quero chamar tem também maneiras de você lidar com os regimes especiais, mas o ponto que eu quero destacar é exatamente esse. A agenda de imposto de renda não é simples. Ela passa por um conjunto de mudanças legais. Não é só mudar a tabela progressiva e as deduções, ela passa também por dar um tratamento de dividendos, fazer uma legislação de competência, ela passa por dar um crédito de imposto de renda de pessoa jurídica, ela passa por uma mudança no tratamento das aplicações financeiras, ela passa numa mudança no tratamento dos regimes especiais. E é uma reforma que não seria feita à pressa, não é uma reforma imediata. Ela envolveria um grande debate, tal como o IBS. E quero alertar isso para fugir de alguns modelos muito simplistas, né? Por exemplo, às vezes você vê propostas que estão inclusive no Congresso. Vamos restituir a tributação de dividendos e botar na tabela progressiva até 45%. Então imagina, você vai tributar a pessoa jurídica em 34%,
depois o dividendo em mais 45%, depois colocar mais uma contribuição de grandes fortunas, isso vai dar 70%, 80% de tributação sobre dividendos, que muito se fala. Na França, na Noruega, está mais próximo de 50%. Então, a gente tem que ter muito cuidado, às vezes, em essas coisas simplistas que vão acumulando, acumulando, acumulando e ficam infactíveis. Nós queremos fazer um modelo que dê um tratamento coerente para as diversas fontes de renda e que não fique desalinhado dos padrões internacionais. Então, essa que é a grande dificuldade, né, nossa de tentar calibrar. Tem várias soluções da literatura, se quiser eu entro em detalhes. Uma é essa retomada do modelo amplo. Tem uma outra que é o modelo dual, que foi inspiração da Noruega, que serviu de base de uma reforma feita no Chile há uns 2 ou 3 anos atrás, também muito interessante. Mas a questão central é essa, de dar um tratamento coerente às diversas fontes de renda. A renda do capital tem que pagar a mesma renda em valor, do capital do trabalho tem que ser tributada de maneira igual, não importa se num regime especial ou não. Eu acho que um pouco essa é a lição da história. Não sei se eu fui claro, doutor Hélio. Não, foi sim, mas é que esse assunto, quanto mais avançamos, mais a gente sabe que sabe menos, entendeu? Sabe pouco, aliás. É impressionante, mas é isso. Mas eu acho, eu vou abrir aqui para perguntas, vou conter um pouco a minha necessidade, a minha curiosidade. Nós temos aqui o Carlos Augusto Silva, eu pediria que liberasse a palavra para ele, que é diretor do Sindicato dos Bancários de Campinas. Seja bem-vindo. O Carlos Augusto, você gostaria de fazer pergunta diretamente para o Rodrigo aqui? Por gentileza, Simone, libere a palavra do Carlos Augusto. Está liberada já, Crivelli. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Carlos Augusto? Deixa eu dizer quem é essa lenda aí, Carlos Augusto de Campinas. Acho que fica mais fácil eu dizer para você que é o Pipoca que está falando. Ficou mais fácil agora. Rodrigo, prazer. Meu apelido é Pipoca, né? Meu nome de guerra no movimento sindical. A pergunta que eu quero trazer é a seguinte. Bom, todo dia eu resolvo os problemas do Brasil. Ponho minha cabeça no travesseiro e resolvo os problemas do Brasil. Você falou de vários aspectos interessantes e eu quero tratar da universalização. E eu sempre penso que uma forma seria resgatar uma taxação do tipo da afinada CPMF, mas com um parêntese, que ela pudesse ser, por exemplo, compensada no imposto de renda. Com isso, eu quero taxar o PCC, o Comando Vermelho, aqueles caras que não são taxados de maneira nenhuma, só estão taxados, via de regra, no consumo. E, além disso, dá a possibilidade de rastrear as maracutaias que acontecem por aí. Eu queria que você comentasse um pouco esse fato e se alguma coisa nesse sentido está no horizonte. Obrigado. Obrigado, Pipoca. Um abraço para você. Por favor, Rodrigo, então. CPMF. Primeiro, saudações, Pipoca. O prazer falar com você. Meu pai é aposentado bancário, então eu tenho grande respeito aos sindicatos bancários. Bom, o tema da CPMF, né? Cuidado. Uma coisa é a CPMF fiscalizatória, um pequeno tributo sobre operações e fluxos de pagamento para fins fiscalizatórios. Outra coisa é para fins arrecadatórios. Pelo menos na área técnica, é um consenso que ele é um péssimo tributo. Por que isso, né? Muitas vezes a gente acha que a CPMF, quem paga só a pessoa primeiro. Ela esconde uma alíquota alta dentro dela. Deixa eu dar um exemplo didático. Então, o governo está falando agora numa CPMF de 0,2%. Você pega um Uber, pago com R$10, vai debitar no meu cartão de crédito R$10,02, eu paguei 2 centavos para o governo, o Uber recebeu 10. Só que vai incidir no crédito e no débito. O Uber recebeu 10, vai ter descontado mais 2 centavos da Uber, ele vai receber, na verdade, 9,98. Quando ele paga para o motorista, né, ele fica com a margem dele, a Uber vai e paga para o motorista, vai descontar mais 1,5 centavo da Uber, suponho que seja 7,50 do motorista, 1,5 centavo da Uber, mais 1,5 centavo do motorista. O motorista vai no posto de gasolina, tem que abastecer R$5, vai descontar mais 1 centavo dele, mais 1 centavo do posto de gasolina. Só que, rapidamente, os tais 2 centavos do microimposto da CPMF já viraram 10 centavos.
ele é um tributo que incide em cascata. Quando existiu a CPMF, cerca de 80% da CPMF era na pessoa jurídica, não era na pessoa física. Na pessoa física, a CPMF pode até ser progressiva. Ou seja, quem é mais rico movimenta mais dinheiro, embora tenha mais também mecanismo de fugir, né, de fazer transações com moedas virtuais. Essa ideia de que a CPMF é impossível de elidir, isso não existe. O rico sempre consegue encontrar os seus caminhos. Mas, de fato, os 20% da pessoa física, ela incide de maneira progressiva, incide sobre, normalmente, aqueles que têm mais poupança e, portanto, movimentam mais dinheiro. Agora, os outros 80% incide no mundo dos negócios. Incide, quem paga mesmo CPMF é o dono da padaria. É aquele cara que recebe de fornecedor, paga para cá, paga para lá, está pagando, etc. E, obviamente, isso passa para preço. A CPMF mesmo passando com o eventual instituto de uma compensação? A compensação seria em que nível? Na pessoa física? Agora vamos pensar isso. Como? A não ser que você diga, vai compensar na COFINS ou na CSLL da empresa? No IR. E aí, na prática... Contabilizo o que eu paguei e... Mas aí você imagina o seguinte, no IR o quê? Do dono da padaria? Da pessoa jurídica? A pessoa jurídica teria que ser compensada na pessoa jurídica. Imagina, assim... Bom, mas enfim... Se ela gerar crédito, aí pode ser, né? Mas o fato é que ela é regressiva, né? Ela incide lá várias vezes na conta da padaria. Bom, se for compensar ela, mas é meio complicado, né? Por que eu vou fazer um sistema de compensação? Melhor fazer um IVA logo, um imposto de valor adicionado que dá pleno crédito em todos os insumos e ele compensa na venda para o consumidor final. Eu não vejo muito sentido em ter, né, um tributo sobre operações financeiras que vai dar crédito para ser batido. Não sei. Bom, não sei. Pensa aí, me ajuda, tá? Eu estava pensando no PCC e no Comando Vermelho, mas é sempre interessante conversar com quem conhece do assunto. Obrigado. Não, imagina. Agora, imagina na pessoa física, né? O rico tem imposto de renda para compensar. E o pobre? Vamos lembrar, o imposto de renda de pessoa física no Brasil, ele incide basicamente sobre os 10% mais ricos. Os 90% mais pobres do Brasil, alguns não, né? Tem alguma renda ali, dependendo do domicílio, etc. Eles são isentos, eles estão abaixo do limite de dedução. Nós somos um país muito desigual, eles não recebem 22 mil reais. Eles vão compensar onde? Então, eles vão pagar na física, eles vão pagar mais caro pelo preço da padaria, porque a padaria não vai ter como compensar, assim... Eu vou ser sincero, eu não gosto muito de CPMF não, viu, Carlos? E ela tem vários fatores, né? Primeiro isso, ela é regressiva. Essa ideia de que o PCC vai pagar e tudo, é uma coisa que o Marco Sintra defende. Vocês realmente acham que o PCC vai pagar? Vocês não acham que o PCC consegue... Tem várias organizações criminosas aí operando no leste europeu com bitcoins, com uma série de outras coisas, operam com moeda, monetizam, né? Imagina, antigamente a Polícia Federal entrava na casa do bandido cheio de dinheiro e fala, não tem dúvida que isso aqui é dinheiro de operações ilegais. Ou, com a CPMF, se você chegar na casa da pessoa cheio de dinheiro, ela vai dizer, não, eu estou fazendo isso aqui para não pagar imposto, é um direito meu como cidadão. Assim, essa ideia da CPMF vai pegar tudo, infelizmente é uma coisa que o atual ministro, né, da Economia, o Paulo Guedes, vem reproduzindo, que vem do Marco Sintra, que você vai continuar tendo maneiras de elidir como sempre tem. E a outra coisa, uma outra ilusão dele é dizer que a CPMF não vai incidir sobre a economia digital. Isso não é bem verdade, quer dizer, é uma verdade muito parcial. Porque o que é a grande... Ele diz assim, ó, a CPMF vai incidir sobre tudo, vai incidir sobre PPCC, sobre contrabando, sobre a Netflix, sobre etc e tal. Aí só um pequeno parênteses explicar esse ponto é o seguinte, é verdade que ela vai incidir na Netflix? Vai. Mas a Netflix só recebe do consumidor final. Ela vai incidir uma vez sobre a Netflix. Agora, o concorrente convencional, a NET, por exemplo, que está no Brasil, apurando imposto de renda aqui, etc. e tal, para prestar um serviço, né, de filmes muito parecido com o Netflix, no final das contas,
ela aqui ela vai pagar CPMF inúmeras vezes. Todas as vezes que ela pagar para o fornecedor, toda vez que ela pagar ela vai pagar CPMF até na hora de pagar sua fatura de imposto. Então, na verdade, você vai incidir pouquinho no fornecedor digital e muito no fornecedor convencional. Você abala a competitividade da economia brasileira. Tá? A não ser que crie, né, uma coisa de crédito, mas eu não vejo assim tanto sentido. Espero ter ajudado no raciocínio, viu, Carlos? Sem dúvida que ajudou. Vou resolver o problema do Brasil de outro jeito agora. O Rodrigo, mas acho que sim, pegando a carona na preocupação do Pipoca, o que se ficou com a impressão durante o uso da CPMF é que ela diminuía a economia informal, ou pelo menos o Estado poderia mapear a economia informal, né? É que acontece que o próprio processo de digitalização está acabando com a economia informal, aquela prática de junta um monte de cheque, leva cheque é a coisa que se menos usa hoje. Se você olhar a estatística, nós que trabalhamos com bancários, todo ano que tem negociação, agora a cada 2 anos, a gente olha para ver a quantidade de pessoas que ainda vão na agência bancária, para saber se parar a agência bancária é importante, e ela é cada vez menos importante. É muito mais importante paralisar a administração do banco do que parar a agência bancária, que no última estatística que eu vi esse ano, era 12% só da movimentação financeira passava por cheque. Quer dizer, cada vez está desaparecendo. Então, se você usa o cartão de crédito, usa qualquer outro meio, de certa maneira, e o que eu acho interessante do IVA, eu estou agora dizendo aqui, manifestando aqui a minha opinião, como ele entrando no consumo, ele pega toda a economia digital de forma uniforme, a digital, a meio digital a cabo, né? Você falou a net, ela pega, trata todos da mesma forma e distribui a carga fiscal na cadeia de forma equânime. E sem dúvida, ontem eu até disse isso, o problema nosso da tributário, ele agrava também a situação dos trabalhadores, porque nós conquistamos um tratado previdenciário do Mercosul, que já funciona há mais de 10 anos, mas na hora de fazer compensação dos sistemas, o Brasil é o único que não tem o IVA e tem um sistema de financiamento da Seguridade Social de forma separada, né? Então, o sistema até para o sistema de compensações trabalharem juntos, e nós já temos liberação, circulação de mão de obra muito facilitada no âmbito do mercado do Mercosul, né? Apesar de nós termos uma união aduaneira imperfeita, já tem uma grande circulação de mão de obra. Então prejudica também as pessoas que vivem de aposentadoria, que vivem ou seja, pessoas que estão na base da pirâmide. Criar o IVA não é uma opção de globalização, modismo de globalização, é um problema sério de integração econômica e social nos processos internacionais Vamos ver aqui se você tem alguma outra pergunta aqui. Não, sem dúvida nenhuma. Só se você me permitir reagir, Não, Edson, eu acho que sim. Vai em isso frente mesmo. enquanto eu vou ver aqui, né? Se você for olhar assim, o ponto central, né? Por exemplo, os BRICS, para a gente não falar dos países da OCDE, todos fizeram reformas instituindo IVAs. Todos. África do Sul, a Índia, a China fez uma reforma agora de IVA, a Índia completou a dela. A gente está ficando para trás. A Rússia já tinha feito há um pouco tempo, a gente está ficando para trás. E o que mais tem avançado, aí eu queria contar uma anedota que é a tributação, é a Austrália. A Austrália tinha uma CPMF que chamava, né, Bank Accounts Debt Tax, BAD, BAD, né, Bank Account Debt. A Austrália fez um estudo e resolveu fazer os mecanismos de tributação do IVA. Por que o IVA lida melhor com a economia digital? É porque o Netflix vai ser tributado com IVA, universal e intangível. A NET também. Só que a NET vai conseguir compensar todos os créditos de todos os insumos que ela comprou. E aí, no final, a alíquota no serviço vai ser igual dos dois. E é por isso que ela tem, porque ela tem o IVA, ele é não cumulativo, diferentemente da CPMF. A CPMF ela é cumulativa, ela vai punir mais quem tem cadeia longa e está aqui do que quem tem cadeia curta ou está lá fora. Então, o IVA equaliza, a CPMF não. Agora, uma CPMF pequenininha, para fins fiscalizatórios, não distorsiva, aí tudo bem, aí faz sentido. Acho que é bem
É bem esclarecedora essa questão, sobretudo, quer dizer, se você quiser manter a capacidade fiscal do Estado, né, para tributar produtos que vêm de fora, né, porque a integração, nós não temos mais pouquíssimas cadeias funcionando integralmente no território nacional. Quer dizer, a desterritorialização através do mundo digital de partes importantes da cadeia produtiva, isso tem um impacto enorme. Mas eu não sei se, Rodrigo, se seria abusivo perguntar para você, mas o que me fica a impressão, não sei se algumas dessas pessoas que estão nos acompanhando aqui também têm essa preocupação, mas o sistema tributário tinha um papel fundamental para políticas de desenvolvimento, né? Tá certo que na agenda liberal, a ideia do Estado ser agente de desenvolvimento, não estou falando de estatização nem de economia, mas o Estado planejando o desenvolvimento econômico e influenciando. Como é, se eu deixo de tributar seletivamente, se eu, enfim, pensando nos últimos 2 dias que eu já ouvi o que você está falando também, quer dizer, o que será esse Estado futuro, né? Quer dizer, olhando para o Stiglitz, para o Piketty, para esses que estão fazendo uma reflexão sobre uma economia que concentra renda, né? Essa economia digital, a sociedade pós-industrial, né? Sociedade de serviços pós-industrial, ele concentra renda, a indústria contrata menos, mão de obra qualificada e de renda elevada cada vez menor, né? Esse é o fenômeno, inclusive, do empobrecimento da classe média branca norte-americana. Assim, como é que o Estado, né? Eu não sou um leitor do Piketty, do Stiglitz, sim, mas não conheço tanto essa biografia. O que é que sobra de capacidade do Estado, via fiscal, interferir no desenvolvimento? Não sei se eu estou abusando da tua... Não, de maneira nenhuma. E eu acho como é que o Estado pode ter um papel na política de desenvolvimento? É isso. Não, de maneira nenhuma. A preocupação é relevantíssima. A grande questão é que, assim, quando se defende um IVA, e eu sou um dos defensores, eu não vou ser... Eu acho que é possível combinar uma agenda de crescimento com equidade no Brasil. Eu acho que o IVA caminha no crescimento, o imposto de renda caminha na equidade. Se os dois puderem ir de mão dadas, seria importante. O IVA ele não vai resolver o problema de crescimento. O que ele vai fazer é tirar algumas pedras que existem hoje. A cumulatividade abala muito a competitividade da economia brasileira, desincentiva investimento. Então, se você puder ter hoje a gente tem um modelo ineficiente anti-investimento e anti-exportação. Se você tirar essas pedras, você tira essas ineficiências, mas não resolve. Agora, ele tem uma limitação. Ele limita, né, um IVA padrão, ele limita políticas regionais, sociais, uso dele para fins de políticas regionais, sociais e setoriais. Isso é verdade. E o maior erro da discussão hoje é não propor os outros alternativas. Há um consenso de que fazer isso pelo IVA não tem dado certo em lugar nenhum, né? Você tem um grande consenso no Brasil hoje que a política de incentivos fiscais do ICMS não tem funcionado, por exemplo, em termos de política regional. Gerou uma guerra predatória, uma série de distorções. Agora, se eu vou acabar com ela e vou transformar num IVA padrão, eu tenho que substituir isso por outro mecanismo. É ruim o que existe hoje? É ruim, mas é o único que tem. Eu acho que esse é o grande óbice da reforma, né? Se eu for avançar na forma de um IVA, eu tenho que dar como compensação para os estados e os municípios um fundo de desenvolvimento regional. E aí eu vou fazer a política de desenvolvimento regional não por alíquota diferenciada, mas sim por subvenção econômicas desse fundo. A mesma coisa com a política setorial. O grande problema de fazer política setorial, regional, com base, né, em IVAs, em alíquotas diferenciadas, é que uma vez que você abre a porteira, você vai distorcendo todo o sistema, né? Isso é mais fácil ver pelo lado da, por exemplo, política social. Meu sogro é baiano e eu tirei uma foto para ele. Eu moro aqui em Brasília, na Asa Norte. Camarão a R$200. Na Bahia, ele me falou, não é possível, eu comprar 10 e melhor do que o seu. O que está por trás disso aqui? Quando eu desonero o camarão, eu estou dando, suponho uma alíquota de 2,50%, de 25%, eu estou dando R$2,50 para um cidadão pobre da Bahia, estou dando R$50 para o cidadão rico da Plano Piloto na Asa Norte.
Então, eu estou perseguindo um objetivo distributivo, mas olha só, eu estou dando 2,50 lá e estou dando 50 para o rico daqui. E mais do que isso, a partir do momento que o camarão de R$ 200 é isento, vocês que são advogados sabem muito melhor do que eu, o atum vai entrar na justiça, o salmão vai entrar na justiça, e todo mundo vai entrando na justiça e vai criando uma série de brechas e custos de transação, e custos de litígio, etc, etc. Então, o que seria melhor? Dar um tratamento mais unívoco e entregar mesmo a transferência de renda para o mais pobre na Bahia. A mesma coisa pode-se dizer da política setorial e da política regional. O ideal é que ela seja feita por subvenção econômica, porque aí eu olho o projeto, ao invés de fazer por alíquota diferenciada. Eu vou ter uma subvenção para os projetos relevantes de pesquisa e desenvolvimento. Você submete o projeto, ele é relevante, eu coloco as metas e eu vejo a medida que ele está sendo cumprido ou não e vou fazendo o diferimento. Então, a grande questão é, e aí eu acho que esse é o grande erro do governo, é verdade que o IVA não tem que tributação de bens e serviços não tem funcionado para políticas setoriais, regionais e sociais, é verdade. Mas então eu tenho que substituir por outra coisa. Também tirar isso do Estado, tirar essa capacidade de promover desenvolvimento, de promover redução das disparidades regionais e de promover redução das disparidades sociais é o pior dos mundos. Não é um mundo tão desejável assim. Fui claro? Deu para sentir assim um pouco? Não, eu acho que vai ficando mais claro isso. Só que assim, eu vou só completar. Eu diria o seguinte: então, se eu tiver errado, você me corrija. Se eu vou trabalhar com a ideia de fundos regionais, esses fundos serão decididos em nível nacional pelo Congresso Nacional, certo? Agora, como é que eu equilibro aí, que é sempre a discussão que se faz no Brasil, é o seguinte: nós temos um federalismo meia boca, né? Desculpa a expressão muito vulgar, mas assim, um federalismo. Nós tínhamos ele exacerbado no modelo da Primeira República para um país absolutamente diferente dos Estados Unidos, e hoje nós temos um sistema, nós não chegamos a ser a sofisticação da Alemanha, que é um sistema federal, que enfim, mas tem todo um arranjo de equilíbrio. Quer dizer, como é que eu respeito a autonomia local? Quer dizer, do ponto de vista de um país que vive uma crise política acentuada estou pintando aqui o cenário já há 7 anos. Você tem aí as soluções da crise com tintas mais fortes de centralização, de concentração. É o contrário do menos Brasília e mais Brasil, tá certo? É mais Brasília, mais centralização. Então, assim, como é que eu mantenho o equilíbrio federativo? Como é que a política... Porque me parece hoje a presidência da República é a joia da coroa, porque se eu tenho na mão, quer dizer, o que é que nós herdamos de 15 anos de Getúlio, depois de 21 anos de ditadura, uma coleção de fundos de investimentos estaduais, uma coleção de instrumentos todos pensados no modelo lá atrás para fazer nós deixarmos de ser uma grande fazenda e virar uma sociedade minimamente urbana, industrializada, etc. Não é? Que era esse o objetivo. Dizer, o que esse cenário, Rodrigo, o que pode ser esse cenário pós-IVA, pós essas coisas todas? Como é que a política vai acontecer? Que tipo de quem ganha, quem perde com isso? É possível fazer essa reflexão sobre do campo de vista, e aí sim, do jogo político, da decisão política? Não sei se também estou claro, abusando aí na tua boa vontade. Não, imagina. Eu tenho estudado muito isso, né? No caso do IVA, né, a gente tem que vamos falar primeiro setor federativo e depois setorial. No caso federativo, né, governos estaduais e municipais, tem que separar duas coisas. Eu vou criar um IVA e vou vedar a concessão autônoma de benefícios fiscais por estados e municípios. Aí tem que separar dois tipos de impacto. Primeiro, o impacto de eventuais perdas de receita. Os estados mais ricos perdem e os municípios, sedes de empreendimento econômico, perdem. Esses são os que mais perdem. Os que mais ganham são os estados mais pobres e os municípios que concentram muito população. Aí vem uma grande resistência. Quem não quer perder? Quem não quer perder, obviamente, é quem tem muito.
Isso você resolve com um fundo de compensação de perdas. Já está desenhando, o Aguinaldo Ribeiro, que está fazendo parecer na comissão mista, hoje tem redesenhado hoje esse fundo de compensação de perdas e, obviamente, parte das receitas desse fundo tem que vir do governo federal. O governo federal tem que abrir parcela, mão de uma parte da sua receita. A outra questão é que não se trata só de perder a arrecadação, é perder a autonomia de um instrumento de política regional. Os benefícios do ICMS hoje não têm funcionado. O ICMS tem um problema grave, ele é um misto de origem e destino. O que acontece é que um governador, né, quando, sei lá, suponha que eu sou o estado de Goiás. Quando o Goiás vende para o DF ou vende para o Mato Grosso, parte da receita fica no Goiás, parte fica no Mato Grosso. Ou para São Paulo, parte fica no Goiás e parte fica em São Paulo. Goiás tem incentivo a atrair artificialmente uma empresa de São Paulo que não teria razão nenhuma de se deslocar de lá, simplesmente para ela continuar a vender. Eu tenho interesse em roubar a sua empresa para continuar vendendo para você, para ficar com um pequenininho de uma pequena arrecadação para mim. Isso levou a uma guerra fiscal predatória, porque eu tento roubar a sua, você se defende, o outro tenta roubar a minha, eu me defendo, e todo mundo vai se defendendo, e erodindo a base de cálculo todo mundo. Então, a essencialidade de alíquotas do ICMS se distorceu totalmente. Totalmente. Quando a gente teve acesso aos dados do Rio Grande do Sul, é impressionante. Não tem lógica nenhuma econômica, social, regional, o tipo de incentivo fiscal que você tem no ICMS hoje. Por outro lado, os estados foram justamente concentrar a arrecadação naquelas coisas que são no destino. Blue chips, né? Combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, que telecomunicações em particular pune para diabos mais pobres. Então você criou essa situação, um instrumento horroroso de política regional, que todos os governadores confessam que é ruim, mas é o único que tem. Se eu for tirar dos governadores, e no caso do ISS também a guerra fiscal dos municípios, também tem isso. Se eu for tirar deles, eu tenho que entregar uma outra coisa. E essa outra coisa teria que ser um fundo bem desenhado. E, sinceramente, a União não devia nem administrar esse fundo. Abre mão de receitas, capitaliza o fundo e deixa um Conselho Nacional dos Estados, nos moldes, né, do Concefaz, que existe hoje, e dos municípios administrarem. Basicamente, olha, gente, o problema é tão grande que eu, enquanto protagonista aqui da federação, eu vou ajudar vocês a desenhar o fundo, normatizar, mas vocês administram. Se você fizesse isso, mitigaria boa parte das resistências, né, de estados e municípios. Se não fizer, se a União não assumir o seu papel protagonista, a reforma não vai sair. E hoje, pelo visto, né, o posicionamento da União em relação a isso, eu acho que não vai sair mesmo. A gente está discutindo uma coisa que, né, sem esse obstáculo. A outra questão é setorial, né? E aí você tem também uma grande resistência, o setor de serviços perde. Em particular, as pessoas ficam muito, né? Indústria ganha, serviço perde, mais ou menos, né? Como o IVA ele é um tributo não cumulativo, o setor de serviço que presta serviço para outras empresas, por exemplo, segurança, né? Segurança privada, patrimonial para outras empresas, esse não perde, ele vai dar crédito. Quem que principalmente perde? Quem principalmente perde, os simples também, os pequenos prestadores de serviço também não perderiam, porque continua existindo simples. Quem perde principalmente seriam as empresas de médio e grande porte do setor de serviços para o consumidor final. Essas perdem. E um outro grupo de empresas perde também, que são aquelas que têm muito, muito benefício fiscal. E aí a maldade da coisa é o seguinte, justamente esses que têm muito benefício fiscal, que conseguem pressionar governador, grandes grupos empresariais, conseguem pressionar governador e prefeitos, são justamente esses que usam aqueles poucos que de fato são perdedores, né, que não é por conta de defesa do status quo, para canalizar a insatisfação. Então, mesmo do ponto de vista setorial, embora seja essa coisa serviços versus indústria, tem muito grande grupo industrial, tem muito comerciante varejista que perde por conta dos benefícios que eles têm hoje. E aí é a grande resistência mesmo da reforma. E a outra questão é que, assim, para enfrentar também, mitigar essas pressões de serviços, era importante colar ela também com um outro tipo de política de desoneração da folha, mas a gente não vê, né, o governo apontando muito para esse sentido. Enfim, deixa eu ver aqui se nós temos
Simone, tem mais alguém solicitando a palavra para fazer pergunta para o doutor? Não, doutor. Não, por enquanto não. Não. Bom, eu acho que eu já fiz aqui várias perguntas. Vamos ver se as pessoas querem fazer mais alguma pergunta ao Rodrigo, senão eu vou encerrar aqui a nossa discussão, porque nós já estamos aqui há 1 hora, praticamente, né? Enfim, eu acho, Rodrigo, essa discussão ela é realmente muito importante, né? Agora, como você veja, eu acho que, vindo aqui, voltando àquela história, em que medida a discussão da reforma tributária ajuda ou não para eliminar o mercado informal no Brasil, que é uma coisa que parece que não tem saída. E segunda coisa que eu olhei, olhando para os últimos exitosos, quantos anos aí de democracia, 21 anos de democracia, sequência de 3 governos petistas, metade de 2 governos do PSDB. Como nós podemos, como é que o sistema tributário poderia, eu já vejo que setorialmente é problemático, mas como é que eu trabalho, porque eu li o livro da Mazzucato, né, aquele Estado Empregador, eu não fiquei, porque aí eu olho aquela agenda de pequena e microempresa no Brasil, né, fiquei horrorizado, né, eu comecei a olhar as pequenas e microempresas do bairro, porque elas não, você dá uma série de incentivos fiscais, eles geram um posto de trabalho pobre, tá certo? Do ponto de vista de volume de renda, né? Portanto, sim, se gera trabalho. Esses setores de pequena e microempresa, de fato, são os maiores geradores de trabalho no Brasil, mas, historicamente, nós não conseguimos fugir daquele dilema digamos assim, do pico da indústria automobilística no Brasil. Você tem a indústria automobilística e depois tem aquela quantidade de oficinas mecânicas de baixa formação de qualificação profissional para trabalhar, portanto, postos de trabalho mal remunerados, uma formalidade pela metade, parte está formal, depois a parte está informal. O sistema tributário pode, de alguma forma, ajudar nisso? Ou isso, eu sei que os economistas não gostam, isso fica tudo por conta da cultura, né? Não só os economistas liberais, os marxistas, ninguém gosta de falar na cultura, porque parece que é uma raizada que dá resposta para tudo. Eu acho que, mas a cultura tem um peso enorme nisso. Então, quando você fala, quando a minha preocupação, que acho que é a preocupação também do Pipoca, depois, como é que o sistema tributário ajuda a melhorar a qualidade de mão de obra? Vamos dizer assim, aqui, agenda da minha clientela, né? A economia deveria gerar, segundo a OIT, já desde 1999, deveria gerar postos, o que a OIT chama de postos decentes de trabalho decente, né? Mais postos de trabalho decente. Como fazer isso, né? Essa quantidade aí de pequenas e microempresas que geram postos de trabalho extremamente desqualificados, então, portanto, eles não permitem progressão social, né? A mobilidade, né? Esse é um dos grandes dilemas do Brasil, né? Você dá trabalho para muita gente, mesmo momentos de crescimento econômico, mas não permite mobilidade social. Eu vou ter que estar sempre o Estado entregando escola gratuita, entregando uma série de coisas, porque eu não distribuo a renda, não gero uma economia de capacidade de inclusão. É isso, enfim. E aí eu faria minha última pergunta, e depois disso nós podemos finalizar, a menos que alguém acrescente aqui. A palavra é sua, Rodrigo. Bom, a pergunta é de $1 milhão, né? Agora, a grande questão é assim, o sistema tributário hoje no Brasil, ele incentiva a informalidade, ele incentiva arranjos produtivos ineficientes. E aí o que eu acho é que ele, por si só, não vai resolver todos os problemas, mas pelo menos ele vai tirar alguns obstáculos, né?
É claro que tem uma dimensão cultural, é claro que tem, mas você imagina, se eu faturo bonitinho na nota, um seletista, eu contrato o cara, um seletista, eu vou ter um custo laboral aí de uns 30%. Se eu faço sem nota, eu consigo, né, para ir para zero. Então, a partir do momento que você tem um sistema muito injusto, que onera os mais pobres, um sistema que é complexo, mesmo simples, não é tão simples assim. Não é, precisa de MEI, talvez, mas seja mais simplificado. À medida que você tem um sistema cumulativo, que você incentiva a empresa a se fundir verticalmente e perder ineficiência simplesmente para elidir do pagamento de imposto, sem cometer ilegalidade nenhuma, o sistema tributário está funcionando como pedras, como obstáculos, ele está atrapalhando. Tirar esses obstáculos vai gerar desenvolvimento? Não. Vai gerar desincentivo à informalidade, pode gerar um pouco de informalidade. Vai gerar desincentivo a arranjos produtivos ineficientes, vai gerar um pouco de eficiência. Mas daí é muito simplista achar que isso vai gerar desenvolvimento. E desenvolvimento, você vai precisar de dotar o Estado de rapidez e de capacidade de desenho de política regional, política social e política setorial. Política setorial, a gente tem as instituições que foram feitas lá no período Vargas, grande parte dessas instituições são do período Vargas, são até anteriores ao JK. O BNDES está aí ainda, né, que foi tão estigmatizado, tão acusado falsamente. A instituição está aí ainda, a FINEP, as coisas. O que falta é a gente ter uma capacidade, enquanto sociedade, de desenhar nossas prioridades, ter os projetos estratégicos, colocar as instituições para funcionar, nem capacitadas, nós somos instituições competentíssimas, né? O BNDES é uma extremamente competente. O BNDES, o objetivo que se coloca para ele, ele cumpre. Se você pede o BNDES para financiar a privatização dos anos 90, ele faz acontecer. Se você pede ele para construir, financiar e viabilizar a construção de estádio para a Copa, ele faz acontecer. A questão são esses objetivos que nós estamos colocando enquanto sociedade. Se você colocar o BNDES para financiar projetos relevantes de desenvolvimento tecnológico, você pode ter certeza que sai. Assim. A questão é selecionar os bons projetos e tentar entrar, né, as inserções estratégicas que a gente pode ter enquanto país. É isso que a gente não consegue. E, de outro lado, é a política social. Né? A gente tem que combinar o que dá para ser feito pelo sistema tributário e o que é de outra mão. O sistema tributário, do ponto de vista social, ele pode mitigar a concentração de renda excessiva no topo da distribuição de renda. O imposto de renda pode fazer isso, o imposto sobre grandes fortunas pode evitar que você tenha... E hoje há uma avaliação que isso é danoso para a democracia, para o crescimento e para a coesão social. Não é bom ter parcela enorme da renda e da riqueza em poucas mãos. Isso ele pode fazer, mas ele não pode ir muito além disso. O que ele pode é dotar o Estado de capacidade arrecadatória para perseguir outros objetivos. Quais objetivos? Se eu quero uma sociedade de oportunidades, de coesa, eu tenho que investir pesadamente em saúde, em educação, eu tenho que investir pesadamente em programa de requalificação da mão de obra. Os desafios tecnológicos que estão vindo aí são muito pesados, né? Há um certo consenso, né, quem tem estudado sobre o futuro do emprego, sobre a ideia de que a gente está sob um processo disruptivo de evolução tecnológica. Você tem essas discussões sobre economia digital, as discussões sobre o avanço das tecnologias de inteligência artificial, métodos cada vez mais novos de automação. Em pouco tempo, né, meu pai foi bancário. A agência que ele trabalhou, que tinha aquele tanto de gente, é completamente diferente da agência hoje. E é completamente da agência bancária que vai ser daqui 5, 6 anos. As coisas estão mudando muito rapidamente, processos localizados, parte considerável dos empregos estão sob risco. E você vai precisar requalificar as pessoas, adequar aos novos desafios tecnológicos. Então, a política de requalificação de mão de obra vai precisar... As pessoas vão ter que estão vivendo mais tempo, estendendo a sua inserção no mercado de trabalho, padrões de carreiras mais instáveis, risco de obsolescência de qualificações. Então, a gente vai ter que dotar o Estado de uma capacidade financeira. Isso passa pela tributação. Então, a tributação não vai resolver o problema do desenvolvimento, não vai.
ela vai tirar obstáculo, ela vai tirar peso, mas ela pode dotar o Estado, né, de recursos financeiros para perseguir esses objetivos sociais, regionais e setoriais, né? Se ela fizer isso, já está bem feito, né? Ela está cumprindo o papel dela. Agora, esses objetivos vai precisar de a gente, enquanto nação, enquanto sociedade, fazer, né, as opções políticas corretas, cobrar a classe política e participar, né, nesse caminho, né? Eu acho que é difícil. Eu não vou vir aqui dizer, faz uma reforma do imposto de renda, uma reforma do IVA que nós vamos nos desenvolver. Não, não é isso. Está longe disso. Muito longe disso. É só tirar o obstáculo. O resto está por vir. Eu não tenho mais nenhuma questão aqui apresentada. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação hoje. Acho que foi extremamente elucidatório. Você trouxe vários outros elementos para nós refletirmos. Acho que desde já fica o convite para nós retomarmos essa discussão assim que o Congresso voltar a funcionar regularmente, que eu acredito que só no mês de fevereiro, agora, porque tem o segundo turno praticamente vai ser às vésperas do menos de um mês das férias do Legislativo, né? Mas nós poderíamos aqui já combinar voltar em fevereiro esse tema, tá certo? Eu acho que é importante. Agradeço muito a sua participação. Eu só acrescento aqui, fazendo um comercial também, nós temos o Crivella Convida, que é um programa semanal, e nós, em dezembro do ano passado, eu entrevistei o Rafael Marques, que é ex-presidente do Sindicato Metalúrgico do ABC. Hoje ele preside o Instituto de Desenvolvimento Industrial da região do ABC, e eu descobri com ele que o Sistema S em São Paulo, o estado de São Paulo inteiro, tem uma única escola de formação de desenvolvedores de tecnologia digital, né, de programas, de software, uma só que funciona em São Caetano. Então, veja, isso não tem imposto que dê solução a isso. O Sistema S consome 2% em média, né, porque a alíquota varia, mas 2% em média, eu acho, das folhas de pagamento do país, e entrega, no maior economia do país, uma escola só, para um mercado de trabalho que está extremamente disputado, porque os desenvolvedores são, hoje, no mercado disputado a peso de ouro, né? Nós, no escritório, temos desenvolvido coisas e temos visto isso na prática. Então, isso é um obstáculo que não tem sistema tributário que dê conta disso. Precisa ter investimento em formação. Então, olha, eu agradeço a sua participação imensamente, a todos que nos acompanharam até agora, e então fica o compromisso de voltarmos uma outra discussão logo após, no começo do ano. A gente volta a fazer um seminário sobre isso, e já fica aqui o comercial. Em outubro nós vamos fazer uma sobre fake news, ainda não está fechado, ou talvez a gente deixe para depois também no segundo turno, fazer com vários convidados, um outro ciclo desse de discussão. Obrigado a todos e a todas, e até o próximo evento.